A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, é com muita alegria e satisfação que eu venho, através deste vídeo, trazer mais um conteúdo acerca do nosso estudo Preparando Obreiros. E desta feita nós vamos falar sobre o ministério do diácono. Nós temos muita coisa para tratar aqui neste vídeo. Eu gostaria que você, se possível, pausadamente, pode voltar, parar, anotar, escrever aí, tirando as suas dúvidas e deixando aqui, lógico, o seu like, curtindo, comentando, se inscrevendo no nosso canal, tá bom? Eu não gosto muito de me delongar nos vídeos, porque eu sei que o interesse mesmo seu que está aí do outro lado é absorver e adquirir conhecimento, tá bom? Então, sem mais delongas, nós vamos para a nossa temática. Então, o ministério do diácono. O ministério do diácono. Princípios básicos do ministério de diácono. Bom, primeiramente, para começar, eu gostaria de dizer para você que a intenção deste vídeo, desta aula, é qualificar tanto os candidatos ao diaconato, bem como aqueles que já exercitam e desempenham com seriedade essa função tão maravilhosa que é servir na obra do Senhor. Então, ser diácono é o quê? Ser diácono é desfrutar do maior dom oferecido pela graça, que é servir na casa do Senhor. Este foi um dos principais motivos da vinda de Jesus a este mundo. Como bem ele disse, né? Bem, como filho do homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 28. Com este trabalho, procuraremos dar aos obreiros e futuros obreiros uma síntese do modelo desenhado na Bíblia para aqueles que militam ou pretendem militar na obra do Senhor, na obra do nosso Mestre. Então, faz-se necessário, mediante o crescimento da obra, separarmos os obreiros para o trabalho. Porém, também é necessário que esses servos e servas do Senhor tenham uma base qualificadora para não incorrermos no risco de consagrarmos pessoas despreparadas. Certamente, Deus, o dono da obra, não nos aprovará se fizermos o seu trabalho de forma relaxada. Então, partindo para o primeiro tópico aqui, o histórico, né? Falando sobre a questão do histórico. O diaconato foi instituído na igreja pelos apóstolos. Então, essa é uma função histórica, não é uma função nova, não surgiu da noite para o dia, não surgiu de ontem para hoje. É uma questão histórica, ela tem uma historicidade, ela tem uma vivência. O diaconato ela tem aqui a sua construção histórica bíblica. Então, esse diaconato, a função de diaconato, foi instituído na igreja pelos apóstolos após o evento de Pentecostes. O fato histórico da instituição do diaconato é narrado em Atos dos Apóstolos, quando Pedro solicitou à comunidade de Jerusalém a indicação de 7 homens exemplares de boa reputação, cheios de sabedoria e do Espírito Santo. Atos 6:3. Foram eleitos e escolhidos 7 homens de boa reputação, repletos do Espírito e de sabedoria, sobre os quais os apóstolos, orando, lhes impuseram as mãos. Atos 6, versículos 5 e 6. A primeira missão dos diáconos foi o serviço das mesas, ou seja, o atendimento ali social com primazia no que tange o atendimento dos necessitados e viúvas da igreja, além também de atender na ministração da Santa Ceia. Servindo também a igreja e para que os apóstolos pudessem ficar livres para a proclamação da palavra e também o ministério da oração. Atos 6:2. O diácono Estevão, pela força de sua palavra, veio a tornar-se o primeiro mártir do cristianismo, ou seja, a primeira pessoa que morreu por amor da fé, pelo amor do cristianismo, pelo amor da mensagem do evangelho. Então,
Depois de sua instituição, o diaconato generalizou-se por toda a igreja de Jerusalém, por toda a Grécia e Roma. Para a gente ter uma ideia, só verificamos os nomes dos 7 diáconos escolhidos pelos apóstolos, que eram nomes gregos. Atos 6:5. Após a instituição dos diáconos, alguns deles passaram a exercer posteriormente também o ministério da palavra e da comunhão, como, por exemplo, a figura do próprio Estevão, né, que já foi mencionado, e Filipe, que foi um corajoso obreiro, cheio do Espírito, poderosamente usado por Deus. Outros diáconos também, usados por Deus, cresceram em importância nos primeiros séculos da história da igreja cristã. Vamos ver então agora a origem da palavra diácono, né? A palavra diácono em sentido geral. Então, vamos falar da questão etimológica, da origem desta palavra. Então, a palavra diácono vem de uma palavra grega, diakonos, que é encontrada cerca de 30 vezes no Novo Testamento. Palavras semelhantes são diaconia, ministério ou diaconato, e a diaconeu, que é servir ou ministrar. Diácono quer dizer atendente ou servente. A mesma palavra descreve escravos, empregados e obreiros voluntários. A ênfase não está na posição da pessoa, mas no servo em relação na sua posição. E também com relação ao trabalho que essa pessoa executa. Os diáconos ou servos na Bíblia incluem servos domésticos. João 2, capítulo 2, versículos 5 ao 9. Melhor dizendo. E governantes. Romanos 13, 4. Mas os usos mais comuns são de servos de Cristo e da igreja. Jesus usou a palavra para descrever seus discípulos, em relação aos outros. E Paulo usou a mesma palavra, frequentemente, para descrever evangelistas ou pregadores da palavra. Estes termos, nos usos gerais, descrevem tanto homens como mulheres. Lucas 10:40, Romanos 16:1. A palavra diácono em sentido específico. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, Paulo começa a lista de qualificações e de alguns servos especiais escolhidos na igreja. É claro que ele não está falando, logicamente aqui, né, sobre servos no sentido geral, ou seja, todos os cristãos. Porque as qualificações definem um grupo limitado de homens. 1 Timóteo 3, do 8 ao 13 e Filipenses 1:1. Os mesmos textos mostram que esses servos são distintos dos pastores ou presbíteros. Eles servem no trabalho do Senhor sob a supervisão e direção dos pastores e presbíteros, auxiliando em diversos aspectos do trabalho da igreja. A palavra diácono usado para edificar o trabalho das mulheres e trazer especificações sobre elas. Romanos 16, versículo 1 ao 2, diz: Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja, que está em Cencreia, para que as recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Porque tenho hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Febe era uma senhora, membro da igreja em Cencreia, e Paulo a chama aqui de serva, que é traduzida na palavra grega como diáconos. É a mesma palavra traduzida como diácono em Filipenses 1:1. Paulo, então, chama Febe de serva da igreja em Cencreia. Nestes versículos, Romanos 16, versículo 1 ao 2, diz que Febe era diaconisa e, portanto, a Bíblia defende que elas podem ser ordenadas para este ofício. Ainda prosseguindo na leitura de Romanos, capítulo 16, vamos encontrar várias irmãs que trabalhavam incansavelmente na obra de Deus, obreiras valorosas que Paulo faz questão de mencioná-las
pela coragem, destemor em enfrentar as adversidades e o preconceito, expondo as suas vidas por amor à obra de Deus. Tópico 3. O que não é ser diácono? O que não é ser diácono? É uma pergunta. Há muito tempo, a função de diácono limitou-se apenas à portaria e, no máximo, ao serviço da Santa Ceia do Senhor. O diácono deve estar pronto para entrar em ação quando houver necessidade. Expulsar demônios não é tarefa somente do pastor. O diácono também deve ser um homem de oração. A autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, evangelizar e fazer maravilhas foi dada a todos os crentes. Isso independe de ser um obreiro ou não. Porém, o diácono não se limita somente a uma portaria de igreja, mas deve estar atento à necessidade que o momento lhe proporcionar. Não é somente aquele que está responsável por abrir e fechar a igreja, fechar as janelas da igreja. Não, o diácono também participa do culto. Ele está ali como um oficial no culto. Então, quando assumimos determinada responsabilidade diante de Deus, devemos ser humildes para cumpri-las. É bom conhecer o que nos espera em relação àquilo que professamos ser diante de Deus, para não fazer de um modo relaxado um serviço no qual outros precisam de nossa contribuição. Algo que muito nos constrange é saber que confiamos uma tarefa nas mãos de um profissional relaxado, sem compromisso com sua função e que somente visa os lucros. Assim também é o ministério. Ninguém ficará feliz ao observar que em determinada igreja os obreiros são desqualificados, sem amor ao que fazem, nem dão atenção para a qualidade do serviço. É horrível estar num lugar onde não se quer estar, fazendo aquilo que não se gosta de fazer. Um profissional que trabalha somente pelo dinheiro e não ama a sua profissão não passa de um mercenário. O candidato a diácono que usa a função como trampolim jamais será um bom obreiro. Paulo fala que existe uma recompensa para aqueles que servirem bem como diaconatos, ou como diáconos, ou servir bem o seu diaconato. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança que há na fé em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. 1 Timóteo 3:13. Ser diácono é tanto honroso quanto gratificante. Tópico 4. Se nós acabamos de ver o que não é um diácono, então vamos ver o que é ser diácono. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6:3. O ministério diaconal surgiu de uma necessidade enfrentada nos primórdios da igreja primitiva. Os judeus de origem hebraica falavam hebraico, os judeus helenistas falavam grego. Outros judeus de algumas partes do mundo provavelmente se converteram ao cristianismo no Pentecostes. Os cristãos que falavam grego reclamaram que suas viúvas não eram tratadas de forma justa. Talvez esse favoritismo não fosse intencional. A causa seria a barreira causada pelo idioma. Para corrigir a situação, os apóstolos constituíram 7 homens respeitáveis que falavam grego como responsáveis pelo programa de distribuição de alimentos. Isto resolveu o problema e permitiu que os apóstolos mantivessem seu foco no ensino e na pregação das boas novas de Jesus. À medida que a igreja primitiva crescia, suas necessidades aumentavam. Uma delas era organizar a distribuição de alimentos para os pobres. Os apóstolos precisavam concentrar-se na pregação da palavra. Então, escolheram diáconos para administrar o programa alimentar. Cada cristão tinha uma função vital a desempenhar na igreja. O que mais nos chama a atenção é que, em nossa atualidade, esse programa alimentar não exigiria de nenhum cristão o que foi exigido naquela época. Para distribuir alimentos, era necessário ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ser cheio de sabedoria.
Um diácono era um homem de respeito, era um homem qualificado e não poderia ser qualquer um. Que Deus nos ajude a resgatar, com certeza, essa essência. Tópico 5. O diácono e o trabalho da igreja. O diácono e o trabalho da igreja. Letra A. Precisa ser assíduo e pontual no cumprimento de seus deveres, priorizando sempre a obra de Deus. Letra B. Precisa ser constante, dizimista e ofertante, demonstrando assim exemplo para os demais irmãos da fé. Letra C. Precisa ser um assíduo frequentador dos cultos, aluno da escola bíblica dominical, estar presente nas reuniões de oração, culto de libertação, culto de ensino da palavra e as reuniões administrativas, além de quaisquer atividades realizadas na igreja, com especial atenção ao culto da ceia, onde atuará na distribuição do pão e do cálice do Senhor. Letra D. Zelar pela boa aparência da sua igreja. Letra E. Procurar manter tudo organizado e limpo para que todos tenham uma boa impressão de zelo para com todos os objetos e utensílios do templo. Letra F. Ele deve procurar cuidar de tudo o que a igreja possui. Letra G. Impedir que alguém contribua para que não aconteça desordem. Então ele tem essa função também, que é impedir que alguém contribua para a desordem. Então o diácono precisa estar ali atento à questão da ordem do culto. Letra H. Deve ser sempre o primeiro a chegar e o último a sair dos cultos. Letra I. Abrir o templo e organizar tudo para a reunião ou culto. Se o templo necessitar ser varrido, os bancos serem limpos e as cadeiras serem arrumadas, não deve se esquivar de fazê-lo, sempre glorificando a Deus pela oportunidade de servi-lo neste importante ministério. Letra J. Estar sempre alegre e cheio do Espírito Santo para recepcionar aos irmãos e visitantes nos cultos, ficando à porta, recebendo-os à medida que forem chegando. Letra L. Orar ao Senhor, pedindo-lhe orientação e bênçãos para o trabalho que será realizado. Letra M. Pedir e fazer sinal de silêncio às pessoas que chegarem ou permanecerem conversando durante as realizações dos cultos. Letra N. Permanecer à porta posicionado de forma a ter uma boa visão da rua e do templo. Estar sempre observando a qualquer sinal que seja feito pelo pastor ministrante, inclusive observando se há necessidade de servir água no púlpito. Letra O. Recolher as ofertas e dízimos, entregando tudo na tesouraria da igreja, da mesma forma em que lhe fora entregue. Observar e advertir a pessoa que se porte com descompostura dentro ou fora na área externa do templo. Observar e advertir. Letra Q. Após o culto, recolher-se inários, harpas, pastas e papéis que ficarem sobre os bancos, deixando-os organizados para os próximos cultos ou trabalhos na igreja. Letra R. Apagar as luzes dentro e fora da igreja. Letra S. Fechar o templo corretamente depois que todos saírem. Letra T. Estar sempre pronto para atender a qualquer solicitação especial determinada pelo pastor da igreja ou outro obreiro designado para a liderança. Letra U. Promover a assistência social aos crentes. Deve cuidar dos membros da igreja, as obras existenciais aos carentes, idosos, deficientes físicos e enfermos. Visitar as viúvas e os necessitados, levando a ceia do Senhor para aqueles que, por motivo de enfermidade, não puder comparecer ao culto da ceia. Letra V. Promover a paz e a união entre os membros da igreja. Os diáconos devem se opor às murmurações e partidarismos sem buscar seus interesses pessoais. Sexto tópico. Qualidades exigidas ao diácono.
Letra A. Primeira qualidade aqui. Letra A. Que sejam primeiramente provados. 1 Timóteo 3,10. A conduta do diácono deve ser tão boa que ninguém tenha do que o acusar. Este reconhecimento deve ser por parte da igreja e também da sociedade. Letra B. Falando sobre qualidades exigidas ao diaconato. Deve conservar o ministério da fé com a consciência limpa. 1 Timóteo 3,9. Paulo se refere ao evangelho como o ministério da fé. O diácono deve ser alguém que tenha a consciência limpa com respeito ao evangelho, o que é próprio de uma pessoa cheia do Espírito Santo, ou seja, um servo fiel de acordo com a palavra de Cristo. 1 Coríntios 4, 1 ao 2. Letra C. Falando sobre qualidades ao diácono. Letra C. Não cobiçosos de sórbida ganância. O diácono não pode ser alguém que lucra desonestamente. O lucro em si não é pecaminoso, contudo, ele pode se tornar vergonhoso se sua obtenção passa a ser o objetivo primário em detrimento da glória de Deus. Letra D. Falando sobre as qualificações do diácono. Precisa ser irrepreensíveis, não ter nada de que possa ser acusado, como resultado de investigação. Caso ocorra uma acusação, a mesma deve ser infundada, pois a conduta do diácono deve ser sempre correta. Não pode ser motivo de comentário ou censura por quem quer que seja. Seu tratamento com as pessoas é correto, cordial e respeitoso. Por isso há a necessidade de correção nas palavras, ser justo nas ações, ter boas intenções nos pensamentos, porque o que fizer, mesmo inconscientemente, resultará em benefício ou prejuízo para a causa do Senhor e glória do seu nome. Letra E. Precisa ser também respeitador. O diácono deve ser uma pessoa respeitadora. O dever de respeitar se faz presente em toda a Bíblia, e os diáconos são líderes na igreja do Senhor. Os anciãos e o homem de respeito são a cabeça. Em Provérbios capítulo 9, versículo 15, da parte A, Romanos 13, 7, ensina que a quem honra, honra. Quem é respeitador será honrado por Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me serve, o Pai o honrará. João 12, versículo 26. Letra F. Deve ser um exemplo na família, que seja marido de uma só mulher, que governe bem a sua casa, ao dedicar-se ao bem da sua esposa e filhos, separando bastante tempo para ouvi-los, cultivando o amor e o bom relacionamento, expressando seus sentimentos, compartilhando alegrias e tristezas. O progresso espiritual do homem de Deus se refletirá no seu lar, em relações cada vez mais profundas e gratificantes. Os benefícios espirituais e o bom governo do crente devem estender-se a todos os que trabalham com ele ou moram na sua casa. 1 Timóteo 3,12. Letra G. Precisa ser de uma só palavra. O diácono não pode ser uma pessoa que diz e depois desdiz, que fala impensadamente. Deve pensar para falar, para depois não ter que voltar atrás quanto àquilo que disse. Também não pode ser um maldizente, reclamador e inconstante. Deve ser temperante e não temperamental. Letra H. Não pode ser dado ao vinho. Não se deve beber em hipótese alguma qualquer tipo de bebida alcoólica. Não pode ser uma pessoa agressiva, espancador, espancadora. Deve ser uma pessoa moderada, equilibrada, temperante e amável. Ser uma pessoa inimiga de contendas. Agora vamos para o 7º tópico. Recompensas temporal de um diácono. Recompensas temporal de um diácono. Vamos lá. O verso 13 de 1 Timóteo 3 dá-nos a recompensa de um diácono. Se ele bem servir como um diácono, ele adquire um bom grau e grande ousadia na fé.
O Novo Testamento retrata o diaconato como um ofício exaltado. Aquele que exerce o ministério de diácono, conforme o que ensina a palavra de Deus, adquire uma posição de preeminência na igreja, uma posição de respeito e consideração. O diácono está sempre junto aos irmãos. Ele atua ao lado de cada membro da igreja e, de acordo com o seu procedimento e maneira de agir, há de transmitir a todos um exemplo digno de ser seguido. Evidentemente, há pessoas que não gostam de ser corrigidas e orientadas pelos diáconos da igreja. Por isso, algumas vezes eles são até tratados com descortesia. Mas, como todo cristão, o diácono não deve entristecer-se com tais atitudes, pois há um número expressivo de fiéis que estarão orando e louvando a Deus pelo trabalho realizado por estes servos valorosos. Como o diácono é o primeiro posto na escala ministerial em nosso ministério, partimos do princípio que aquele que exerce bem o diaconato será um bom presbítero, um bom evangelista, um bom missionário ou missionária e até mesmo um bom pastor, sabendo primeiramente que cada pessoa recebeu de Deus um dom. Há pessoas que serão sempre bons diáconos, mas não têm chamada de Deus para serem presbíteros ou pastores. O que importa é exercer com perfeição bem o ministério que Deus confiou, e a recompensa final virá do Senhor, que é o dono da obra, aquele que chama e capacita cada um para o que for útil e também, logicamente, necessário. Observação. Lembre-se sempre, o diácono é o cartão postal da igreja. Então, coloque na sua cabeça. O diácono é o cartão postal da igreja. Que Deus possa abençoar a sua vida, seja fiel até a morte. Ao vencedor, falou em coluna do santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Apocalipse 3:11. Vamos falar aqui um pouco sobre os cuidados, pessoais aqui. Cuidados pessoais. Use roupas sóbrias, evite cores fortes e espalhafatosas. Ao servir o pão ou cálice, certifique-se de que seu paletó esteja fechado para que sua gravata não esteja tocando o pão ou o vinho. Apresente-se devidamente banhado e bem barbeado. Evite usar perfumes demasiadamente fortes. A higiene das mãos é algo imprescindível, porém não deverá estar perfumada para não impregnar nos elementos da Santa Ceia ou nas vasilhas. Se estiver gripado, não sirva a Santa Ceia. As diaconisas deverão estar com os cabelos presos. Ao servir o pão e o suco de uvas, o responsável pelos diáconos deve previamente organizar a distribuição. Quem vai para a galeria, coral, orquestra, mocidade, etc., para os departamentos espalhados na igreja. Estando de posse da bandeja de pão ou de cálices, não cante, evitando que gotículas de salivas caiam sobre os elementos. Tenha sempre uma palavra para aquele que será servido, como por exemplo, este é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. Ou, este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor. Quando restarem 3 ou 4 pedaços na bandeja de pão ou do cálice, volte à mesa da Santa Ceia para apanhar mais pão ou suco de uvas e continue a partir de onde parou. Eventualmente, se algum pedaço de pão cair no chão, apanhe-o e leve-o para a mesa, informando ao obreiro que está a postos que o pão foi recolhido do chão. Se derramar suco de uvas, é necessário que outro diácono tome providências para que o precioso líquido derramado seja absorvido com guardanapo ou pano apropriado. Ajudar o pastor na celebração do batismo nas águas. Ajudar o pastor na coleta dos dízimos e ofertas. Ao recolher as ofertas e dízimos para a casa do Senhor, tenha sempre uma palavra de bênção para aqueles que estão ofertando. Por exemplo, que Deus o abençoe, ou que o Senhor multiplique seu pão, etc.
Essa atividade deve ser realizada de maneira alegre, porém reverente e santa. Se você se deparar com alguém que eventualmente não possa contribuir, não o constranja. Ore para que em outra oportunidade este o possa fazer. Se o banco for muito grande, cerque-se de que cuidados para não estar entrando entre as pernas das pessoas, principalmente moças e senhoras. Isso aqui é um cuidado bem interessante aí, hein? Outra questão aqui, ó. A prudência recomenda, quer dizer, que não se conte as ofertas e dízimos sozinhos. Então, o que se deve fazer? Dentro da prudência, não é correto que se faça isso, que se conte os dízimos e ofertas sozinhos. O ideal é que estejam em 3 ou 4 pessoas, tá bom? Então, aqui foram algumas observações, né? Que Deus possa abençoar a sua vida. E até o próximo vídeo, onde falaremos aí acerca dos presbíteros, né? Então, Deus possa continuar abençoando você. Espero que esse vídeo possa ter trazido conhecimento para a sua alma. Que Deus abençoe você. Muito obrigado.